Bom dia, pessoal. Estamos aqui para a nossa segunda aula, né, do assunto função quadrática, e hoje temos como tema zero da função ou raízes da função quadrática. O objetivo dessa aula, né, é aprender como descobrir as raízes de uma função quadrática. Então, vamos para o conceito, né? Chama-se zero da função quadrática da função do segundo grau f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, um número real x tal que f de x é igual a zero. Então, o que isso aqui quer dizer? Que se eu pegar minha função, essa função, e igualar ela a zero, eu vou conseguir o meu primeiro passo para poder encontrar as minhas raízes, ou o zero da função, que é a mesma coisa. Descrevendo isso, aqui embaixo, né, transcrevendo, vai ficar dessa seguinte forma. Eu vou pegar minha função, né, que é ax quadrado mais bx mais c, e vou igualar ela a zero. Então, esse é o meu primeiro passo. Os zeros da função quadrática são dados pela chamada fórmula de Bhaskara. O que acontece aqui? Para a gente descobrir o zero da função, ou raiz, né, é a mesma coisa, basta a gente igualar a função a zero, e depois que a gente faz isso aqui, para descobrir as raízes, a gente vai jogar ela numa fórmula que a gente estudou lá no ensino fundamental, né, que é a fórmula de Bhaskara, que ela é descrita dessa maneira: x é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4a vezes c, isso aqui tudo dividido por 2 vezes a. Aqui eu coloquei alguns exemplos, né, para a gente fixar essa ideia. Determine os zeros da função. A gente tem a função aqui f de x, que é igual a x quadrado menos 5x mais 6. Voltando aqui um pouquinho aqui, ó, nessa fórmula, essas letras que tem aqui, relembrando, né, esse menos b, esse a, esse c e esse a aqui, eles são os meus coeficientes da minha função, ou seja, esse azinho aqui, ele é esse a, o b, ele é esse b, e o c é esse czinho aqui. Agora, voltando para o exemplo, né, eu separei ele, o modo de resolver, em 3 passos, que o primeiro é igualar a nossa função a zero. Então, eu vou pegar minha função aqui, meu f de x, e vou igualar ela a zero. Vamos lá fazer esse primeiro passo? Então, eu vou pegar x ao quadrado menos 5x mais 6 e vou igualar ela a zero. Então, meu primeiro passo aqui está concluído. Certo? Agora a gente vai para o segundo passo, que é descobrir os coeficientes da função, que esse aqui foi um assunto da aula passada. Então, a gente sabe que são 3 coeficientes, né? O A, o termo B e o termo C. Então, meu termo A nessa função é o termo que acompanha a variável ao quadrado. Então, é 1. O meu termo B é o que acompanha só a variável, o x, né? Então, ele vale menos 5. E o meu termo C é o número que fica sozinho, ou seja, o 6. Então, nosso segundo passo também foi concluído. Agora a gente vai fazer o último passo, né, que é aplicar ele na fórmula de Bhaskara. E eu queria que vocês prestassem atenção aqui um pouquinho, que eu coloquei aqui a fórmula de Bhaskara aqui, né? Que eu coloquei aqui x menos b mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, dividido por 2a, né? Essa parte aqui que fica dentro da raiz, ele é o meu valor de delta, que delta é representado por essa formulinha aqui, ó.
eu posso reescrever essa fórmula dessa mesma maneira aqui, ó. X é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta dividido por 2a. Aí quando a gente vai fazer Bhaskara, a gente vê que surge um mais e um menos aqui, um em cima do outro, né? Então, para a gente descobrir as raízes, eu tenho que aplicar ela primeiro com a soma e depois eu vou fazer com a subtração, que foi o que eu fiz aqui embaixo. Eu chamei a primeira soma de x1, que vai ser uma das minhas raízes, né? x1 é igual a menos b mais a raiz quadrada de delta sobre 2a. Agora fazendo com menos, eu chamei de x2 e falei que x2 é igual a menos b menos a raiz quadrada de delta dividido por 2a, que é o que a gente vai fazer aqui agora. A gente vai descobrir o valor de delta primeiro, né? Quanto que vale meu delta? Meu delta, como a gente viu lá, que ele é b ao quadrado menos 4ac. Então eu vou pegar o meu valor de b, né? Meu b, meu coeficiente b vale menos 5. Então fica menos 5 ao quadrado menos 4, que multiplica o meu termo a, né? Que vale 1. E eu multiplico o termo c, que vale 6. Agora resolvendo essas continhas aqui. Menos 5 ao quadrado é a mesma coisa que menos 5 vezes menos 5, que vai me resultar um resultado de 25. Menos 4 vezes 1 é menos 4. E menos 4 vezes 6 é menos 24. Ou seja, meu delta vai me resultar nessa subtração aqui, ó. 25 menos 24 é igual a 1. A gente já descobriu o nosso valor de delta. Então, na fórmula aqui, a gente precisa do valor de delta e dos nossos coeficientes. Nós temos todos, agora falta só substituir. Como é que vai ficar agora a nossa fórmula? Fica da seguinte maneira. X é igual, como na fórmula lá tem um menos b, né? Esse menos b aqui. Então eu vou colocar esse menos b aqui também. Esse menos. Aí agora eu preciso do valor de b. O meu valor de b é o quê? Menos 5, né? Então a gente vai colocar o menos 5 aqui também. É o menos da fórmula e o menos do menos 5. Mais ou menos a raiz quadrada de delta. A gente descobriu que delta vale 1. Tudo isso sobre 2a. O meu valor de a é 1. Pronto. Agora só basta a gente fazer esse passo aqui que eu demonstrei mais cedo, né? A gente vai dividir ela em soma e uma em subtração. E vai nos resultar em duas raízes, que eu vou chamar a primeira de x1 e a segunda de x2. Vamos lá? Vamos fazer primeiro para a soma. Vamos chamar de x1. x1 vai ser igual ao quê? Menos 5 mais a raiz quadrada de 1 sobre 2 vezes 1. Que isso aqui vai ficar menos vezes menos 5 é igual a 5, mais a raiz de 1. A raiz de 1 vale quanto? Vale 1, né? Então vai ficar mais 1 sobre 2 vezes 1, que é 2. Resolvendo essa continha aqui, 5 mais 1 é igual a 6, dividido por 2. 6 dividido por 2 me resulta em 3. Então, a gente já descobriu a nossa primeira raiz, a raiz x1. Agora a gente vai descobrir x2. Vamos lá. x2 vai ficar como? Eu repito a mesma coisa lá em cima, né? Só que agora com a subtração. Então fica menos 5 menos a raiz de 1. Tudo isso
dividido por 2 vezes 1. Ou seja, vai ficar menos vezes menos 5, vai me resultar em número positivo, né? Menos vezes menos é mais, então fica 5. Menos a raiz de 1. A raiz de 1 vale quanto? Vale 1. Tudo isso dividido por 2. Então, resolvendo essa continha aqui, fica 5 menos 1, que é igual a 4, dividido por 2. 4 dividido por 2, 2. Então, a gente já descobriu as raízes dessa função aqui. Ó. A minha função f de x, que é igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Aí vocês me perguntam, para que serve essas raízes que eu descubro? Aí é o que entra no conceito inicial lá. Quando eu substituir essas raízes aqui dentro dessa função, ela vai me retornar um valor zero. Ou seja, se eu pegar esse menos 3 e jogar aqui dentro da função, ela vai ter que me dar um resultado igual a zero. Ou seja, eu vou colocar aqui, isso aqui tudo vai zerar. Se eu pegar o 2, vai acontecer a mesma coisa. Eu vou jogar ela aqui no lugar do x e ela vai me retornar um valor zero. Por isso que se chama zero da função. Vamos fazer o teste aqui. Ó. Se eu pegar o 2 e colocar aqui no lugar de x, vai ficar como? Vai me resultar em um valor 2 ao quadrado menos 5 vezes 2 mais 6. 2 ao quadrado é igual a 4. Então, esse valorzinho aqui vai ser 4, né? Deixa eu só escrever aqui em cima rapidinho. Vai ser 4. Porque 2 ao quadrado é 4. Menos 5 vezes 2 vai dar 10, né? Mais o 6 que está aqui. Agora, fazendo esse resultado aqui, 4 menos 10 é igual a menos 6. E menos 6 mais 6 é 0. Agora, vamos fazer o teste para o 3. Apagar aqui. Fazer o teste para o 3 agora. Vou colocar o 3 onde tem x. Essa primeira parte aqui vai ficar 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é igual a 9. Menos 5 vezes 3 é igual a 15. 15, né? Mais o 6. Então, 9 menos 15 vai resultar em menos 6. E menos 6 mais 6 é igual a 0. Então, a gente tirou a prova aqui agora, né? Que 3 e 2 é uma raiz dessa função. Aí, para vocês saberem se está certa a conta que vocês fizeram aí, é só você pegar a raiz e substituir no lugar de x aqui. Se der 0, sua conta está certa. O próximo exemplo agora. F de x é igual a x ao quadrado mais 7x menos 12. Lembrando lá dos primeiros passos, né? Que é igualar a função a zero, o primeiro. O segundo, descobrir os coeficientes da função. E o terceiro, aplicar a fórmula de Bhaskara. Então, vamos igualar a função a zero primeiro, né? Igualando minha função a zero, eu vou pegar minha função x menos x ao quadrado mais 7x menos 12. Agora eu igualo ela a zero e meu primeiro passo está cumprido. Agora, fazendo o segundo passo, né? Que é descobrir os coeficientes da minha função. Meu coeficiente A é o termo que acompanha a variável ao quadrado. Ou seja, aqui eu tenho um menos 1, né? Então, meu A vale menos 1. Meu B é o que acompanha somente o x. Então, meu x é o 7. Meu B é o 7.
E meu termo C é o número sozinho. Então, o menos 12. Então, meu segundo passo, que é descobrir os coeficientes, já está pronto. Agora vamos somente aplicar na fórmula de Bhaskara. Como é uma fórmula conhecida para vocês, né, que vocês já viram lá no ensino fundamental, agora só basta substituir os valores. Desculpa, tem que calcular o meu delta agora primeiro, né? Depois jogar em Bhaskara. Vamos calcular o delta. Se vocês quiserem já também jogar na fórmula direto, igual eu faço aqui, ó, não tem problema não. Mas esse aqui é para vocês não se perderem na conta. Se vocês quiserem fazer o passo a passo, é mais tranquilo. Por isso que eu estou fazendo o passo a passo aqui, mas se vocês quiserem fazer direto aqui na conta também, não tem problema. Então, meu delta é o quê? B ao quadrado. B ao quadrado menos 4, que multiplica A, que multiplica C. Meu B é igual a 7, né? Então fica 7 ao quadrado. Menos 4, que multiplica o valor de A, que é menos 1. E o meu valor de C, que é menos 12. Quanto que vale o meu delta? Quanto que é 7 ao quadrado? 7 ao quadrado é a mesma coisa que 7 vezes 7. E vai me dar um resultado 49. Menos 4 vezes menos 1 dá mais 4, né? Porque menos vezes menos, mais. Então, mais 4 vezes menos 12, fazendo a continha aqui, né? Menos 12 vezes 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 1, 4. Só que o sinal é negativo, né? Então fica menos 48. Então aqui fica 49 menos 48. Então meu delta é o resultado dessa diferença aqui. 49 menos 48. Vai me resultar um valor 1. Pagando essa continha aqui. Depois que eu descobri o meu valor de delta, né? Agora substitui na fórmula de Bhaskara. Como é que é a fórmula de Bhaskara? X é igual a menos B, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes A. Aí lembrando lá do passo que eu fiz lá, né? Fazer primeiro com a soma, depois com a subtração. Vou chamar minha primeira raiz de x1. x1, que vai ficar menos da fórmula aqui, né? Do B, o valor de B. Quanto que o meu B vale? Meu B vale 7, né? Então eu vou substituir o 7 aqui. Mais o valor de delta, que é a raiz de 1. Tudo isso dividido por 2A. E qual que é meu valor de A? Menos 1, né? Então, apagando aqui o A, colocar menos 1. Como é que vai ficar essa conta aqui? Eu repito aqui o menos 7, né? Mais a raiz de 1. A raiz de 1 a gente sabe que é 1. E essa multiplicação aqui, 2 vezes menos 1, vai me restar um resultado negativo, né? Menos 2. Agora é só resolver essa continha básica. Menos 7 mais 1 dá menos 6. Repete o menos 2 aqui. Menos dividido por menos vai dar um resultado positivo, né? 6 dividido por 2 dá 3. Então, já descobri a minha primeira raiz. Agora eu vou descobrir a segunda. x2
Vou repetir o mesmo processo, só que agora eu vou trocar esse sinal aqui por menos. Então, menos 7 menos a raiz de 1 sobre 2 vezes a, né, que é menos 1. Resolvendo essa continha. Menos 7 menos a raiz de 1, que é 1. Dividido por menos 2. Menos 7 menos 1 é igual a menos 8, né? Se você está devendo menos 7 numa lojinha, e você vai lá, você compra uma bala lá no valor de R$1. Então você já devia 7, aí você pegou mais uma balinha, você ficou devendo mais menos 1. Então no total você ficou devendo R$8. Então, menos 8 dividido por menos 2. Menos dividido por menos, mais 8 dividido por 2, 4. Ou seja, meu x1 é igual a 3 e meu x2 é igual a 4. Você pegar esses dois valores aqui e fazer igual eu fiz na primeira lá, substituir, você vai ver que isso aqui vai zerar. Agora aqui temos uma questão aqui, né? Uma função do segundo grau, função polinomial do segundo grau incompleta, que ela está faltando o termo b aqui, né? O bx. Eu só tenho o termo a e o termo c. Vamos resolver ela agora. Primeiro passo, igual a lá zero, né? X ao quadrado menos 4 é igual a 0. O segundo passo é identificar os coeficientes, né? A é igual a 1. Meu B é o termo que acompanha o x, se eu não tenho, ele é 0. E o meu C é igual a menos 4. Agora, descobrindo o valor de delta, para poder aplicar a Bhaskara, né? É B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Substituindo, meu B ao quadrado é 0. 0 ao quadrado menos 4, que multiplica o A, o valor de A é 1, vezes o valor de C, que é menos 4. Então, 0 ao quadrado é 0. Menos 4 vezes menos 1 é igual a menos 4. E menos 4 vezes menos 4 é igual a 16, porque menos vezes menos é mais. Então, 4 vezes 4, 16. Meu delta é igual a 16. Aplicando na fórmula de Bhaskara, né? Menos b, mais ou menos, a raiz quadrada de delta sobre 2a, dividido aqui em duas raízes, né? Então, minha primeira raiz é x1. Só vou substituir agora, né, o valor de b. O valor de b é 0. Mais a raiz quadrada de delta, que é 16, por 2 vezes a, né? Que vale 1. Ou seja, 0 mais a raiz de 16 vale quanto? A raiz de 16 nós sabemos que é 4. Dividido por essa multiplicação aqui, ó, 2 vezes 1, que é igual a 2. Ou seja, isso aqui vai ficar 4 dividido por 2. Vai me resultar em 2. Agora vamos fazer para a segunda raiz, x2, que é igual a menos 0, menos a raiz quadrada de 16, dividido por 2 vezes 1. Ou seja, fica 0 menos a raiz de 16, que é 4, dividido por 2 vezes 1, que é 2. Vai me resultar em menos 4, dividido por 2. Então, esse resultado vai dar, como é que é um menos? Menos dividido por mais, menos, né? Então, 4 dividido por 2, 2. Então, eu sei que minha raiz x1 é igual a 2
e minha raiz x2 é igual a menos 2. Veja que se eu substituir esses dois valores aqui, isso aqui vai zerar. Ó. Fazendo um teste aqui rapidinho. 2 ao quadrado é igual a 4. 4 menos 4 igual a 0. Se eu pegar o menos 2 aqui, vai funcionar do mesmo jeito. Colocar menos 2 ao quadrado. Menos 2 ao quadrado é igual a mesma coisa que menos 2 vezes menos 2. Menos vezes menos mais. 2 vezes 2, 4. Então vai ficar 4 menos 4. Que vai me resultar no valor 0. Certinho? Agora vamos falar um pouco sobre soma e produto. Que é uma outra maneira de determinar aquelas raízes lá, só que utilizando esse artifício aqui, soma e produto. Determinação do zero da função através da soma e produto. Sejam x1 e x2 o zero da função, f de x é igual a x² mais bx mais c. Então, eu vou pegar, para me descobrir as raízes, igual aqui, ó, x1 é uma raiz e x2 é outra raiz. Essa aqui é minha soma. E esse aqui é meu produto, que eu estou somando uma raiz mais a outra. E aqui eu estou multiplicando uma raiz vezes a outra raiz. Ou seja, a soma das minhas duas raízes tem que ser igual a essa divisão aqui, que é o meu coeficiente b dividido pelo meu coeficiente a. Lembra lá, ó, os coeficientes estão aqui. Eu vou pegar meu coeficiente b e vou dividir ele pelo meu coeficiente a. E isso tem que ser igual à soma das minhas raízes. Voltando aqui um pouquinho aqui em cima para demonstrar, ó, é a mesma coisa que eu pegasse aqui. Como aqui o meu b é 0, né? Eu vou pegar 0 menos 0 dividido por 1, que ia me resultar no valor 0, né? Então, a soma dessas duas raízes tem que dar um resultado 0. Então, 2 mais menos 2 vai dar 0. Correto? A soma desses dois carinhos aqui. E a multiplicação delas vai dar o termo C dividido pelo termo A. A soma é menos B sobre A e a multiplicação C sobre A. Vamos para um exemplo aqui, para facilitar o estudo. Eu tenho a minha função aqui, f de x, que é igual a x ao quadrado menos 3x mais 2. O que eu tenho que fazer? Primeiro, para facilitar a conta da gente, a gente começa pela multiplicação. Que é uma maneira, você pode começar pelos dois. Só que pela multiplicação eu acho mais fácil. Então, vamos fazer com a soma aqui. Primeiro, as fórmulas, né? x1 mais x2 é igual ao meu termo b dividido por a, né? Separando os termos aqui, o a é igual a 1, o b é igual a menos 3 e o c é igual a 2. Essa primeira aqui, ela é menos b sobre a, né? Então, isso aqui é igual a x1 mais x2, substituindo, né? O menos. Quanto que vale b? Menos 3. Então, fica menos 3 dividido pelo valor de a, que é igual a 1. Então, ela vai ficar dessa seguinte forma. x1 mais x2 é igual a menos vezes menos, vai dar mais, né? Então, aqui vai ficar mais 3 dividido por 1. Então, 3 dividido por 1 eu sei que é 3, né? Então, eu sei que a minha soma aqui de x1 mais x2 vai resultar em um valor 3. Então, x1 mais x2 é igual a 3. Agora, fazendo pela multiplicação, x1 vezes x2 tem que ser igual a c sobre a. Substituindo aqui, né? x1 vezes x2 é igual ao meu termo c,
que equivale a 2, e o meu termo A, que é igual a 1. Então, essa fórmula vai ficar dessa seguinte maneira: x1 vezes x2, 2 dividido por 1, 2, né? Então, analisando isso aqui agora, eu tenho o meu produto e tenho a minha soma. Só que aqui eu ainda não descobri as raízes. Eu sei que a soma dela é igual a 3 e a multiplicação dela é igual a 2. Agora eu tenho que descobrir ela usando essa relação aqui, ó. Eu sei que minha multiplicação é igual a 2 e minha soma é igual a 3. Então, eu preciso de dois números que somados dão igual a 3 e eles multiplicados são igual a 2. Se a gente pensar aqui, um número somado mais o outro que dá 3, eu posso utilizar o 1 e o 2, né? 1 mais 2 é igual a 3. Mas será que a multiplicação dele dá certo também? Dá 2? 1 vezes 2 é igual a 2. Então a gente pode ver que o 1 e o 2 são raízes, porque eles satisfazem essa condição e satisfazem essa daqui também. Então, posso falar que uma das minhas raízes é igual a 1. Posso falar que x1 é igual a 1. E x2 é igual a 2. Aí você tem que fazer por teste mesmo, né? Você vai olhar aqui, um número somado vai dar 3 e o outro multiplicado vai dar 2. Mas se vocês não sentirem confiança em resolver dessa maneira aqui de soma e produto, né? Podem aplicar a Bhaskara tranquilo que vocês vão achar o mesmo resultado.